Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Semeando Esperança. E hoje nós estamos refletindo sobre o 29º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é retirado de Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina duas grandes lições que caminham de mãos dadas. Primeiro, como diz no próprio Evangelho, rezar sempre. E em segundo lugar, esperar na justiça divina. Diz o Evangelho que o Senhor contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. No primeiro versículo do Evangelho é dito pelo próprio evangelista São Lucas. Portanto, vejamos, meus irmãos, como a oração perseverante e essa justiça de Deus se unem como duas colunas que sustentam a esperança cristã. Porque, afinal, quem reza sem cessar, como diz a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é aquele que, cansado da injustiça dos homens, levanta os olhos ao céu e clama: Faze-me justiça, Senhor, como diz o Salmo 42. Mas é necessário prestar atenção, porque a justiça de Deus, meu irmão, não é como a justiça nossa, a justiça dos homens. A justiça humana pesa, mede e condena segundo a própria vontade, a vontade egoísta do homem, de ver somente o seu lado das coisas. Mas a justiça de Deus julga com misericórdia. A justiça dos homens se vinga, é uma justiça vingativa, que até para nós é sinônimo. Às vezes, quando a gente fala de justiça, na verdade estamos pensando em vingança. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus salva. Eu costumo muito dizer que a justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é justa. Se o Senhor, meus irmãos, vamos olhar bem, se o Senhor fosse justo, com essa justiça nossa, a justiça dos homens, quem poderia subsistir, como diz o Salmo 129? Nós, pecadores, que tantas vezes a gente se afasta da vontade de Deus, nós seríamos consumidos pelo rigor da própria justiça. Mas bendito seja o nosso Deus,
cuja sua justiça nasce do amor. Pois Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a carta de São Paulo aos Romanos. Assim, quando rezamos pedindo justiça, não rezemos como quem exige uma vingança, mas rezemos como quem espera amor. A viúva da parábola de hoje não cessou de clamar ao juiz: faze-me justiça contra o meu adversário. E o Senhor, interpretando seu clamor, nos mostra que é a perseverança na oração que move o coração de Deus, que toca o coração de Deus para uma atitude de misericórdia. Ele não se deixa vencer pelo cansaço de nossos pedidos, mas antes se compraz em nos ver confiantes. Deus, portanto, nos convidando a rezar sempre, não porque esquece de nós, mas porque a oração constante purifica o coração e o torna semelhante ao seu, também nos faz esse convite de olharmos para nós mesmos e, num exame de consciência, perceber se estamos agindo com violência, buscando vingança, ou na justiça de Deus buscamos o perdão. Quem persevera nesta oração, quem persevera em rezar, aprende a esperar, a esperançar. E quem espera, aprende a amar. Vejamos bem, a gente brinca muito com o casamento às vezes, mas o quanto é uma verdade muito enfática, que só ama verdadeiramente quem sabe ter paciência. Às vezes eu escutei de um casal dizendo que chega um momento que não há mais amor, há paciência. Mas, meu irmão, esta paciência é o sinal máximo do amor, que deixa de premeditar suas próprias vontades e coloca a do outro em seu lugar, no lugar de sua vontade. Essa paciência, essa espera, é justamente a espera que nos faz ser doadores da nossa condição para aprendermos a amar da forma mais bela. E essa espera que acontece na nossa oração, que às vezes a gente pensa que Deus demora, mas como a oração é a chama que acende e mantém acesa a esperança, esta esperança, portanto, nos conduz a uma quietude que não se deixa abalar, no fim das contas, pelas incapacidades do mundo, pelos ferimentos que o mundo nos traz. Portanto, meus irmãos, rezar sempre é confiar que Deus agirá no tempo certo, com a justiça que não abandona, mas acolhe, que não destrói, mas restaura. Como a mesma medida com que medirdes sereis medidos, diz uma passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Portanto, que essa medida em nós seja a da misericórdia, para que também sejamos julgados com essa própria misericórdia de Deus. Sejamos reflexos dessa justiça divina que não julga para se vingar, mas julga por amor. Sejamos homens e mulheres de oração constante, que esperam, que têm paciência, que confiam e que amam. Porque, como diz o Senhor, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre esta terra? É o fim do Evangelho de hoje. Será que ele encontrará um coração que espera? Rezar sempre é manter viva essa fé. É permanecer de joelhos enquanto o mundo se levanta para condenar o outro. É esperar na justiça divina que nasce do coração misericordioso de Deus. E assim, meus irmãos, rezemos sem cessar
Esperemos sem o desânimo e confiemos sem medo, porque a justiça de Deus é a nossa esperança e a oração é o caminho que nos conduz a ela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe Maria Santíssima. Uma boa semana para você e até a próxima reflexão, se Deus quiser. Procure a oração, procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando o povo